Madrid já ganhava. Senhores telespectadores, estou numa aldeia chamada Manique do Intendente. É uma aldeia aqui do concelho da Zambuja, distrito de Santarém. Portanto, estamos perto de Lisboa e esta aldeia está ligada a um dos vultos históricos mais polémicos, mas mais célebres do final do século XVIII. O Intendente-Geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique. Pina Manique é hoje ainda muito discutido. As pessoas que conhecem a obra da Casa Pia não podem deixar de ter por ele imensa consideração. As pessoas que prestam mais atenção à ação policial contra as ideias liberais, contra os franceses, contra os ventos da Revolução, não podem ter essa admiração. O intendente era um homem que não percebia a mudança dos tempos. Não percebia. Tentar lutar contra a filosofia geral do mundo e a atitude política das nações é como querer impedir o curso das estações. Não querer que depois do verão venha o outono, ou que depois do outono venha o inverno. Isso é fatal. Não há leis, não há decretos, não há cadeias, não há polícia, não há nada que possa impedir isso. E Pina Manique acreditava que sim. Encheu as cadeias de Lisboa com pessoas pela simples acusação de lerem livros franceses. É claro que foi uma batalha perdida. O que resta dele hoje é praticamente esta ruína que se fez atrás de mim. O intendente, o Diogo Inácio, nasceu em Lisboa, nasceu num sítio miserável de Lisboa, no Beco do Carrasco, fica ali ao Poço dos Negros, e numa casa modesta. Portanto, creio que o que se diz sobre uma vaga nobreza de Pina Manique não tem razão de ser. A família era média, teve recursos para o mandar estudar a Coimbra. Ele andou 5 anos em Coimbra e veio de lá bacharel em leis. Julgo que essa passagem de Pina Manique em Coimbra nos meados do século XVIII lhe fez mal. Ele veio com uma estrutura ideológica retrógrada, atrasada e fanática. O fanatismo é, como sabem, a antecâmara da estupidez. Veio e pouco depois conseguiu ser nomeado juiz do crime do bairro da Alfama. Também se dizia bairro do Castelo. Entre a Alfama e o Castelo era um bairro e ele era juiz do crime, quer dizer, era uma espécie de comissário da polícia. Esses lugares, esses bairros foram sempre muito turbulentos, muito inquietos. O juiz do crime tinha que intervir em cenas de agressão, e ele foi juiz do crime e deve ter dado provas de uma grande atividade, de uma extraordinária energia e provavelmente crueldade, porque pouco depois, em 1763, o Marquês de Pombal nomeou
intendente-geral das alfândegas do Reino e da Alfândega Maior de Lisboa, para comissário contra o contrabando e contra o descaminho. Contrabando e descaminho eram, nesta altura, endémicos. Por todas as maneiras, pelos portos mal guardados, pelas fronteiras sem vigilância, por toda a parte, entrava contrabando. E é claro, o contrabando diminuía as receitas do Estado, era criminoso, e é Pina Manique quem vai fiscalizar as fronteiras e a entrada das mercadorias em Portugal. Também aí deu provas de uma atividade extraordinária. É um homem vertiginoso, é um homem que tem tempo para tudo. Ele percorre o país inteiro, vê nas alfândegas e praticamente ele não se pode dizer que acabasse com o contrabando, mas realmente diminuiu muito o contrabando que existia no país. Há um facto na vida de Pina Manique que não lhe faz honra, mas que de certo modo esclarece o papel dele. Pombal tinha tanta confiança nele que em 1777, eu sublinho este ano, 77 é o último ano de Pombal no governo. Nesse ano morre o rei Dom José e ele, portanto, é apiado, sai do governo e é um vencido a partir daí. Pois, nesse ano, houve necessidade de um recrutamento geral, porque havia ameaças de guerra com a Espanha. Bom, e por todo o país andavam a apanhar os mancebos, estavam-nos com cordas, levavam-nos para os quartéis, e muitos fugiram. Muitos, não sei, alguns fugiram. Eram desertores. E foram-se esconder, imaginem, foram-se esconder nas barraquitas, nas cabanas dos pescadores da Trafaria. Na altura a Trafaria não era uma povoação importante como hoje, eram meia dúzia de palhotas no meio da mata, e eles foram-se esconder ali, convencidos de que no lugar daqueles ninguém dava por eles. Mas o Pombal soube e tomou esta medida incrível. Chamou o Pina Manique, entregou-lhe 400 soldados de infantaria e cavalaria, e com essa enorme força mandou cercar as cabanas dos pescadores e pegar-lhes o fogo. E, portanto, se eles saíssem, eram atingidos pelo fogo das tropas ou capturados e levados para a cadeia. Se ficassem lá dentro, eram queimados vivos, naturalmente. Bom, assim se fez. Eu não sei bem, porque as fontes são muito obscuras, qual foi o resultado dessa medida. Sei que o Pina Manique dirigiu a operação rigorosamente, pôs os soldados, pôs o fogo, e que essa operação horrorizou o país, causou uma grande indignação, e com razão. As pessoas têm que ser tratadas com consideração, quer sejam desertores, refratários, seja o que for. Os criminosos também têm direito a serem respeitados como pessoas humanas. Bom, mas isto mostra que Pina Manique era um homem de expediente, era um homem que o Pombal chamava para cumprir tarefas, enfim, tarefas sujas, como esta evidentemente era. É nesse mesmo ano que Pombal é apiado, porque morre o rei e ele fica sem poder, é expulso de Lisboa, vai-se instalar em Pombal, mas Pina Manique, o inspetor-geral dos descaminhos e contrabandos, consegue cair nas boas graças da rainha Dona Maria I. Continua a ser um funcionário muito bem visto, muito dedicado, muito competente, e em 1781, portanto, 4 anos depois do reinado de Dona Maria, ele lança a obra que o havia de imortalizar, a Casa Pia de Lisboa. A história da Casa Pia
já tem sido escrita por várias pessoas e bem escrita. É muito diferente desta Casa Pia de agora. Não tem nada a ver com isso. Eu, pessoalmente, lamento que numa história tão bonita se tenha acrescentado um capítulo tão feio. O que se passou é que Lisboa era uma cidade infestada de marginais. À noite não se podia sair de casa. O número dessa altura havia 4.000 cães à solta. Esses cães comiam dos restos que lhes atiravam das janelas e lutavam entre si para conseguir esse alimento. Havia muitos vadios, muitos criminosos, muitos marginais, muitas prostitutas, rameiras mal comportadas que faziam uma gritaria. Bom, e havia assaltantes. Não se podia sair à noite de casa. Era proibido. Era proibido, quer dizer, era perigoso. Era perigoso. Bom, e a rainha pediu ao Pinamanique que resolvesse isso. Que isso conseguia acabar com o crime na cidade. Creio que em 1782, Manique organiza uma rusga gigantesca nos bairros populares de Lisboa. E tudo quanto é vagabundo, rufia, mendigo, proxenetas, prostitutas mal comportadas, crianças desamparadas, toda a escumalha da cidade é presa, toda, e levada em rebanho para o Castelo de São Jorge. É assim que começa a Casa Pia, como uma rusga e com uma prisão gigantesca. Toda essa gente foi levada para dentro do Castelo de São Jorge. Dentro do castelo havia uns grandes pardeeiros, edifícios muito grandes, que eram as casernas dos antigos quartéis da guarnição de Lisboa. Ele mandou restaurar esses edifícios e foi lá que meteu essa gente toda. Mas ele compreendeu que o problema dessa gente é que não tinha trabalho. E quem não trabalha, dá alguma coisa a de viver. Portanto, resolveu dar a todos uma profissão. A todos, os homens e as mulheres. E estabelece pequenas indústrias, as pessoas passam o dia a trabalhar, manda fazer edifícios para o ensino do alemão, a escrituração comercial. No Colégio de São Lucas dá aulas de farmácia, de escrituração, de desenho, de gramática, de matemática, de francês e de inglês. Faz um colégio de São José para os órfãos mais pequeninos, uma escola para o ensino do ABC, porque toda a população era quase analfabeta, e cria aulas de desenho e contra os princípios do tempo, funda uma academia do nu. Academia do Nu quer dizer aulas de desenho em que o modelo é nu. Porque podem calcular, para desenhar um corpo humano não pode estar com um sobretudo, como eu estou, porque assim não era despido. Mas isso era muito contra os preconceitos do tempo. Essa Academia do Nu, que funcionou e que fez bons resultados, era dirigida, nem mais nem menos, pelo próprio Machado de Castro, porque Pinamanique escolhia as pessoas mais competentes da sua época para ir dirigir as escolas da Casa Pia. Pode-se dizer que quando Pinamanique terminou a sua missão, em 1802, a Casa Pia de Lisboa era uma escola exemplar, original em toda a Europa. Criavam-se ali valores, pessoas eminentes na arte. Foi ele quem fez as primeiras parteiras em Portugal, as primeiras enfermeiras em Portugal. É ele quem, ao mesmo tempo, se preocupa com as artes e funda o Teatro de São Carlos. É claro, um teatro custa muito dinheiro, mas como é que ele arranjou isso? Ele convocou
os 100 principais mercadores e proprietários de Lisboa e disse: isto dividido por 100 dá tanto a cada um, é o que vocês vão pagar. E com essas 100 contribuições criou-se um teatro que ainda hoje é o orgulho de Lisboa. Para sustentar as crianças e os internados da Casa Pia, conseguiu que o Estado aprovasse uma lei dizendo que 12% dos lucros da Lotaria Nacional era para sustentar os internados da Casa Pia. É ele também quem faz as primeiras estradas, é ele quem manda iluminar a cidade de Lisboa com candeeiros de petróleo, é ele quem manda repovoar vastas regiões no Alentejo. Por exemplo, isto aqui era um deserto, é ele quem faz isto. É ele quem tem a ideia de que é um perigo estar a enterrar as pessoas dentro das igrejas e representa ao governo várias vezes dizendo que é preciso criar cemitérios públicos ao ar livre e manda até estabelecer negociações para comprar grandes terrenos. E é curioso, esses sítios que ele tinha marcado como futuros cemitérios são hoje o cemitério dos Prazeres e o cemitério do Alto São João. Essa extraordinária atividade, essa maneira vertiginosa de governar, chamaram a atenção sobre ele, claro, e pouco a pouco foi acumulando cargos. Ele era o chanceler-mor do reino, era desembargador do Paço, era o intendente-geral da polícia, era o administrador-geral das alfândegas, era feitor de todas as alfândegas do país, era administrador da Casa de Pia de Lisboa, tinha tantos cargos que quando o nomearam intendente-geral, o vencimento do intendente era 8.000 cruzados por ano. Pois a lei diz, bom, pague só 4.000, visto que ele já ganha tanto dinheiro dos outros cargos todos que tem. Ao mesmo tempo, era um homem, senhor, sim, mas rude, mal empregado, mas enfim. Um dia, o Duque do Cadaval é da família real, mandou-lhe uma cartita em que tratava por tu. Ele respondeu, excelentíssimo senhor, recebi a sua carta, trata-me por tu, não é costume, sou um alto funcionário de Estado, e portanto não é costume, não sei porque é que vocês fazem isso, explique-me se também eu me devo cagar para Vossa Excelência. É assim mesmo. E está o Duque do Cadaval, não se sabe o que é que o Duque respondeu. Bom, como inspetor das alfândegas, ele proibia o contrabando. Entretanto, deu-se a Revolução Francesa. 89, passam-se aqueles acontecimentos dramáticos. Em 1803, o primeiro cônsul que governa a França é um homem da Sardenha e se chama Napoleão Bonaparte. Tem também uma energia brutal. E manda para aqui um embaixador, um general Lane, que é um antigo soldado tarimbeiro e não tem maneiras de embaixador, claro que não tem. Ele resolve, tirando partido da sua qualidade de embaixador, fazer fortuna. Então, manda vir grandes quantidades de mercadoria na mala diplomática.
Isto é crime, claro. A mala diplomática serve para trazer os artigos pessoais do embaixador sem pagar imposto. Claro, eu estou num posto, tenho que mandar vir do meu país coisas para mim, não é justo que pague impostos. Isso é que é a mala diplomática. Pois ele servia-se disso para mandar vir grandes cargas de mercadorias que entravam sem pagar imposto em Portugal e, portanto, ele podia vender muito baratas. O Pinamanique não admitiu isso. E disse, não, isto não é mala diplomática. Isto fica aqui apreendido, tem que pagar imposto. Cria-se um choque, o embaixador exige que lhe deixe vender as coisas, o Pinamanique é firme, o Napoleão entra no assunto e o resultado é que o Pinamanique tem que ser demitido. Tem que ser demitido para deixar o embaixador da França fazer os seus torpes negócios. O Pinamanique sai, vem para aqui e resolve fundar aqui a sua cidade. Eu estou agora na Praça do Paço, tudo isto é feito por ele, está aqui o Pelourinho, isto está em construção, quando ele, numa noite em que vem de Alcoentra para aqui, é batido a tiro por dois bandidos que estavam numa verva do caminho. Quem foi que mandou matar Pinamanique? Aqui a população diz não, foi por causa de uma dívida de 500 mil réis. Nem sequer sabem se era o Pinamanique que devia os 500 mil réis, se era alguém os devia a ele. Mas isso coincide com estas obras, com a construção disto tudo. É possível que Pinamanique tenha pedido dinheiro, é possível que os motivos sejam completamente diferentes. Eu penso uma coisa, tem-se feito um grande silêncio sobre a morte de Pinamanique. Esse silêncio, geralmente, só acompanha os crimes políticos. Quando um crime é político, estabelece uma zona de obscuridade e de silêncio, ninguém sabe quem foi nem por que foi. E isto leva-me a crer que a morte de Pinamanique terá razões políticas, mas nada se pode dizer ao certo. Quando o intendente morreu, o último sonho, que era a cidade de Manique do intendente, que ele esperava construir numa grande herdade, a herdade de Alcoentrinho, que lhe veio pelo casamento. Ele casou tarde, casou aos 40 anos, com uma senhora muito rica, e veio esta grande herdade onde ele pensava fazer uma cidade. Estava tudo em construção quando ele morreu. E ficou tudo incompleto. Estou-lhes a falar agora na igreja de Manique do Intendente, que pelo interior contrasta, o interior modesto, contrasta com a grandiosidade da fachada, e é o único monumento que hoje recorda essa figura contraditória, mas grandiosa, que foi Diogo Inácio de Pinamanique.